Boa noite, Victor. Então, Victor, para te dar uma ajuda aí nessa sua pergunta que você fez aí, né, te dar uns parâmetros aí para que você possa fazer o análise. Primeiro, é importante saber que há proteções que fazem um ativamento total no circuito, né? Então, por isso que eu perguntei, desliga totalmente a fonte, desliga totalmente o standby. O qual você respondeu, desliga totalmente o standby, é necessário eu retirar da tomada para que eu possa restabelecer de novo a comunicação. Além de desligar a tomada, eu tenho que esperar um tempo para que possa ainda fazer o acionamento novamente do circuito. Então vamos lá. Nesse caso, essa proteção que em todos os casos é usado pelo fabricante dos CIs para fazer esse tipo de proteção necessário, onde é necessário o usuário retirar o aparelho da tomada, retirar totalmente a tensão de alimentação do CI para que possa ele trabalhar, né, novamente, é chamado de proteção LED. Então, para isso nós precisamos ir ao datasheet do CI, né, datasheet do CI, para ver em qual posição, qual pino, em qual posição, como está sendo usada essa proteção LED neste CI. Então, o CI do standby é o LD7576. Então, nós vamos aqui analisar o datasheet interno dele. Então, nós vemos aqui no datasheet externo que eu tenho várias proteções, né? Várias proteções, OVP, OTP, OCP, OLP, né? Tenho várias proteções, a UVLO. E qual é a proteção que está atrelada à proteção LED, né? Eu vejo aqui que eu tenho a proteção LED que está ativando aqui nessa porta lógica, e essa proteção LED ela vem aqui do comparador que está atrelado ao pino CT, certo? Ao pino CT. Então nós sabemos que este pino CT está atrelado ao oscilador, né? E aqui esse aqui ele vai ter um pulso, né? Esse CT aqui ele tem um pulso, né? Uma dente de serra. E para isso, para nós analisarmos agora, nós temos que continuar analisando o datasheet. Mas para adiantar o vídeo, eu já analisei o datasheet e vou passar para você esses parâmetros, certo? Vamos aqui voltar aqui a este ponto, a outro PDF, aonde nós temos aqui, ó, este pino CT, certo? Aqui é o CT. Tá dizendo o que? Que ele vai variar entre 2.5 a 1.5 no estado normal, certo? No estado normal. Mas vai chegar um ponto, né, que ele vai ser jogado para abaixo de 0.8, aonde ele vai parar de fazer a sua dente de serra, no caso, a sua dente de serra, né, a sua triangular, né, na verdade, certo? Então ele vai parar de fazer isso. Por que aconteceu isso? Vejamos que nós temos aqui, ó, quando este comparador, esse ponto aqui que é o pino do comparador, subiu acima de 5 volts, ele já começou já não permitiu que a tensão aqui no pino CT subisse para 2.5 e 5, começou a puxar ele para baixo, começou a puxar ele para baixo, certo? E aí, quando ele puxou ele para baixo, ele fez com que parasse de ter esta forma de anda triangular. Então, e o que acontece aqui para frente? Vejamos que aqui nós temos a UVLO normal, né, o VLO on, mas no momento que ele puxa isso aqui para baixo, a UVLO também começa a cair, ó, começa a cair a UVLO, né? Ela tenta subir de novo, depois ela vem e cai novamente aqui, ó, certo? E cai aqui para o seu estado off, ó. Ela desce aqui ao seu estado off
passa abaixo de 8 volts e continua caindo, certo? Continua caindo e tá dizendo aqui, ó, let, né, release, né, tá dizendo aqui que, né, então nesse ponto aqui ele tá mostrando que, vamos ver aqui o AC. O AC, a partir deste ponto aqui, ó, nós temos o AC off, ó, tá vendo? Nós temos aqui, a partir deste ponto aqui, nós temos o AC off, certo? Desativou a entrada C do CI, desativou a entrada C do CI, ó, a partir deste ponto aqui, ó, certo? Desativou a entrada C. Então vamos ver aqui o que acontece aqui, ó. Se eu diminuir aqui para nós ver a imagem aqui, mais ou menos, podemos ver os dois aqui, ó. Ela tá, o switch tá fechado, a chave tá fechado, certo? No momento que ela puxa a chave, fazendo que a chave tá fazendo com que haja tensão o VLO. No momento que a OLP sobe, ele puxa, a OLP sobe, ele puxa ela para baixo, e aí a chave switch, que é a chave do AC, é também retirado, ó. E aí há um tempo que esse AC começa a, ele permanece o AC, mas o switch permanece ligado, permanece desligado, certo? Permanece desligado. E aí você tem aqui um tempo que ele permanece desligado. Depois de passando um tempo, ela começa novamente a subir. E aqui, depois de um tempo, ó, começa ó, quando chega aqui, né, o LED é desativado, ó. Não chega aqui, podemos dizer que ele vai chegar a média de 4 volts, né, 8, podemos dizer assim, né, que aqui ele vai subir, ele vai realmente novamente subir depois de uma média de 4 volts. Nós temos 8, nós temos metade de 4 volts, ele vai começar a subir. Depois que chegar uma tensão de 4 volts, isso no VCC, aí ele vai permitir que seja acionado o AC on. E aí depois, quando a chave atingir a tensão de VLO, aí será novamente iniciado aqui, ó, o começo da forma de onda dente de serra para gerar o PWM, certo? Então é dessa forma que vai funcionar esse CI. Então como você tem esse problema, então provavelmente a sua proteção que está ativando é essa OCP, é a OLP, certo? É a OLP. Como é que ela vai acontecer essa proteção OLP? Essa proteção OLP, ela vai acontecer quando o pino comp, certo, ultrapassar a tensão de 5 volts e permanecer com essa tensão ultrapassada, né, por um determinado tempo. O OLP delay, ele vai ter que ter um tempo, e esse tempo aqui, ele é permitido de acordo com o capacitor, né, de acordo com o capacitor que está aqui. Quanto maior for o capacitor, maior o tempo. No caso, nesse caso aqui, nós temos o capacitor aqui, ó, um capacitor lá no esquema de 0.47, né, 0.047 microfarad, e é 45 milissegundos. Então, passando esse tempo aqui de 45 milissegundos, essa proteção ela vai ativar. Agora, se a partir do momento que antes desses 45 milissegundos ela voltar novamente a esse ponto aqui cair, aí ela não ativa, mas se permanecer, ele ativa. Então tem 45 milissegundos para ativar. Então vamos voltar ao esquema e ver onde é e o que está acontecendo, quem é que faz esse acionamento desse pino para que ele possa exceder acima de 5 volts. Voltamos ao esquema, voltamos aqui ao esquema, e esse pino comp, ele está ligado, né, vamos fazer um traço aqui, ó, ele está ligado diretamente ao nosso óptico, tá ligado diretamente à malha
de controle, né? Uma malha de controle, né? Uma malha de controle aqui para que possa acontecer aqui. Então, nesse caso, o que acontece? Se eu tenho tensão aqui acima de 2.5, eu vou ter a condução deste. Se eu deixo de ter esta condução aqui por algum momento acima, agora eu vou tirar o risco, acima, se eu deixo de ter essa tensão aqui de 2.5, vamos supor que ela fica por um determinado tempo a 2.4, 2.45, e este óptico ele vem a parar de conduzir por um determinado tempo, e ele parando de conduzir, o que acontece? Essa tensão ela irá subir, né? Ela irá subir. E essa tensão subindo, porque essa tensão aqui nesse caso, ó, ela vai sair aqui da, ó, vejamos, vamos voltar de novo lá para que você possa entender. O vídeo vai ficar grande, mas eu vou explicar para você. Vamos voltar aqui ao, ó, ela vai vir aqui pelo VBIAS, ó, VCC BIAS, tá vendo? Ela vai vir aqui pelo VCC BIAS. Vou pausar o vídeo, né? E para nós continuar no próximo vídeo, ok?